Isso é Palmeiras! Emoção é a palavra que define esse Palmeiras contra o River Plate. Emoção e entrega, bola a bola, disputa a disputa. Cada centímetro percorrido pelos jogadores do Palmeiras mostrou qual era o nível de determinação e tudo o que os jogadores estavam dispostos a sacrificar para alcançar o objetivo. Eu começo o vídeo de hoje parabenizando o Palmeiras e a torcida, que não parou de apoiar o time nem por um segundo. Tanto aqueles torcedores que estiveram no Allianz, como aqueles torcedores que estavam em casa, emanando o melhor da energia para poder motivar o nosso Palmeiras. Eu estou, até o momento, arrepiado, vendo os lances e relembrando da partida. O Palmeiras fez um jogo muito coeso, sólido, tá? E mesmo quando tomou o gol, não se abalou e não se rendeu. O Verdão se entregou de corpo e alma e a gente tem muita coisa pra falar no vídeo de hoje, muita coisa legal, tá? E inclusive algumas dessas opiniões e dessas novidades podem gerar surpresa pra você. O Palmeiras, como a gente já falou, teve o lado psicológico testado durante o jogo. Teve que entregar muito mais do que entregou nas últimas partidas, né? Principalmente do ponto de vista psicológico. O Andréas Pereira, que era um desafogo na criação desse meio-campo, esteve marcado durante o jogo inteiro. Alguém ficou sozinho. E foi isso que o Palmeiras aproveitou. O River Plate, se não era tão técnico assim como o time de outros anos, pelo menos era um time aguerrido e se entregou também de corpo e alma. Os primeiros minutos foram desesperadores para este que vos fala, tá? Eu realmente sofri bastante com o gol do River. Mas o Palmeiras soube manter a calma e soube sofrer. De forma que Vitor Roque e Flaco Lopes entregaram tudo e mais um pouco. Mas no vídeo de hoje eu preciso e eu tenho vontade de falar de dois jogadores que, assim, se não estão nos holofotes, deveriam estar. Tá? Porque tem pouca gente falando do Evangelista e do Aníbal. O que o Lucas Evangelista evoluiu no Palmeiras com a camisa do Palmeiras e o que ele entregou, gente, não tá escrito. Jogou muita bola mesmo, tá? E não foi só ele, não. O Aníbal Moreno correu como um leão durante o jogo inteiro. Além de distribuir bons passes, o nosso meio-campo foi muito sólido e consistente. E facilitou as ações de ataque do Palmeiras. Se por um lado a gente teve um Andréas Pereira muito bem marcado, do outro lado Felipe Anderson flutuou pelo campo inteiro com muita técnica e qualidade. E lá na frente, hein? Vitor Roque e Flaco Lopes fizeram o que sabem fazer de melhor, atacaram o espaço. É maravilhoso poder ver o Palmeiras no meio-campo dando um toque só na bola a cada jogador e criando espaço no meio de uma zaga tão forte como a do River Plate. Mas não é só isso que a gente tem que comentar aqui, tá? Além do lado psicológico e além da qualidade técnica dos jogadores, algumas coisas foram incríveis, como por exemplo a postura do Abel Ferreira no jogo. O Abel Ferreira se manteve calmo durante boa parte da partida, sem tomar cartão, sem exageros, e por conta disso o time manteve a cabeça no lugar. O Abel Ferreira tem sido sim um novo homem, pelo menos do ponto de vista de quem tá falando aqui com o microfone na mão, tá? Eu tenho gostado muito das atuações do Palmeiras e isso passa pela cabeça do Abel, tá? É incrível a gente poder entender que esse Palmeiras é diferente de tudo que a gente já viu. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Quem entende minimamente de futebol, e aí com toda humildade, não precisa ser profissional não, tá? Mas quem entende um pouquinho sabe que o Palmeiras tá jogando diferente. Não é a mesma coisa de antes, a gente não joga por uma bola. O Palmeiras ataca, o Palmeiras marca gols, inclusive o Flaco chegou no 19º na temporada. Só pra você ter noção, a melhor temporada dele como artilheiro, né, foi no ano passado com 22 gols, ele já tem 19. A tendência é que ele ultrapasse essa meta, né? Fantástico, fantástico. O Verdão tem estrutura, elenco, psicológico e principalmente garra, emoção e alma. E por conta dessa postura do Abel, uma coisa chamou a atenção, tá? Principalmente nas redes sociais. Quando o Abel deu a entrevista coletiva, ele falou que o coração dele sangra toda vez que ele lembra
de como a torcida o tratou por conta das últimas partidas em que ele não estava indo bem, né, antes dessa virada de página do Palmeiras. E é complicado falar disso, porque o Palmeiras não estava jogando nada. E a torcida tinha sim que cobrar, tinha sim que se posicionar, né? É bem verdade que algumas pessoas exageraram, mas o reflexo disso, e aí ninguém pode negar, é o que a gente está vivendo agora. Agora a pergunta que fica é: será que o Palmeiras também não alcançaria esses resultados fantásticos desde que não fosse colocada tanta pressão no colo deles? Eu acho que sim. E esse é o grande ponto. O torcedor brasileiro não tem paciência. E veja, quando a gente fala de paciência, a gente está querendo dizer que você pode exprimir a sua opinião, tá tudo bem, mas que a grande massa, tem que ter um consenso de que, poxa, o Abel é o maior técnico da história do Verdão. E por conta disso, e eu concordo com ele nesse ponto, a torcida pegou pesado. Vamos falar ir direto ao ponto, mas também tem um outro contraponto, né? Os caras não ganham pouco, eles têm uma ótima estrutura e o mínimo que se espera é que os jogadores corram e que o treinador também não faça besteira, né? Não fique escalando meia como zagueiro, por exemplo. Mas com tudo isso, uma coisa eu falo: o Abel Ferreira é Palmeiras de coração. Ele deixou uma mensagem muito transparente, dizendo que se a diretoria quiser, ele quer o Palmeiras, ele não precisa de um papel. Ele chama de papel o contrato. Não precisa assinar um papel pra dizer que eu quero ficar. Então, assim, a expectativa é que o Abel renove sim com o Palmeiras, com uma cláusula que não gere multa nem pro Palmeiras e nem pro Abel caso a renovação aconteça, caso a saída dele aconteça. Então, de maneira geral, olha que legal, né? Ele tá livrando o time de ter que colocar ali uma cláusula, um impedimento, uma barreira, né? Do tipo, se eu não conseguir entregar resultado, eu saio, não tem problema. É bom pro clube, é bom pra mim. Isso é postura de homem, e o Abel Ferreira é homem. Ele tem treinado o Palmeiras durante todos esses anos com muita dedicação. E o Palmeiras tem jogado uma bola ultimamente que eu nunca vi, tá? Aí eu posso estar empolgado com essa vitória incrível do Verdão, mas reparem, não foi hoje. O Palmeiras jogou assim contra o Internacional, contra o Fortaleza e as duas partidas contra o River. Dá pra sentir que o Verdão tem condição de ser campeão do Brasileiro e da Libertadores. E a gente falou do Evangelista e do Aníbal, né? Mas, gente, não dá pra não falar do Flaco e do Vitor Roque. Eu não sei o que aconteceu com o Flaco, tá? O que eu sei é que, tecnicamente, ele é muito bom. Muito bom. Muito acima da média. E por conta dessa qualidade que ele tem, eu tenho certeza absoluta que a Copa do Mundo pra ele é uma realidade, tá? E aí ficou uma pergunta no ar, né? Será que o Vitor Roque vai ter uma oportunidade na seleção? Será que o Evangelista vai ter uma oportunidade na seleção? E o Murilo? Cara, o que o Murilo jogou contra o River Plate não tá escrito. Ele jogou demais, o Evangelista também. Por que a gente tem que ficar morrendo na mão de Bruno Guimarães? Por que não testar alguma coisa diferente na seleção brasileira, né? Eu sei, calma, é muito novo e talvez a gente esteja exagerando, né? Mas, gente, temos que testar algo diferente. Não dá pra ficar com o mesmo sempre, sempre, sempre. Eu tenho pra mim que o Palmeiras vai compor uma base de seleção aí nas próximas convocações, hein? Sei que tem um amistoso, né, contra a França que vai ser marcado. Por que não testar algo novo, né? E falando em algo novo, tem uma coisa que não é nova, mas talvez você não saiba. 320 milhões de reais. Esse valor é o valor que o Palmeiras conquistou só com premiações em 2025. E aí vale tudo, né? Paulistão, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes, enfim. 320 milhões de reais. Gente, tem time que não ganha isso no ano. E o Palmeiras ganhou isso só de premiação de torneio. Tem como falar que o Palmeiras tem uma administração incompetente? Não, não tem, né? A estrutura do Palmeiras, ela tá toda ajeitada, toda ajeitada. Pro Palmeiras cair administrativamente, velho, é necessário que entre uma pessoa que roube, literalmente, porque assim, nós temos estrutura com a base, ou seja, nós vamos estar sempre gerando novos talentos para vender, né, para negociar pro time profissional e tal. Nós temos uma estrutura técnica de treinamento absurda, nível europeu, e por conta disso, obviamente, não tem como falar que o jogador não tem como se alimentar, não tem apoio psicológico, reticências, né? Então, assim, nós temos tudo, nós temos um time incrível, nós temos caixa. O Palmeiras hoje é o time mais bem estruturado do Brasil.
e talvez até da América do Sul inteira. Esse novo time tá me fazendo sonhar com processos até mais avançados. Eu acho, e tenho pra mim, que o Palmeiras vai ganhar essa Libertadores e vai pro Intercontinental no final do ano. Essa é a minha opinião com toda humildade. E fruto de tudo isso que a gente tá falando, né, todo esse cenário, ele tá acontecendo por conta dessa administração coesa, mas muito por conta da forma como o Palmeiras tem lidado com a base. Eu não me canso de falar disso, eu vou continuar falando disso no vídeo, e em todos os vídeos que eu for gravar, ou na maior parte deles, porque é o que é a nossa mina de ouro. É isso aí, tá? E o Verdão renovou o contrato com o zagueiro titular do time sub-20 campeão brasileiro, tá? O zagueiro Robson. Guarda esse nome pra você, porque o Robson provavelmente vai começar a treinar com os profissionais em breve. Veremos esse menino provavelmente no Paulistão, né? Eu tava pensando, pô, será que no ano que vem no Paulistão não dá pra pôr essa molecada toda pra jogar? Será que faz sentido? Porque, nossa, vai ser maravilhoso, né? Poder assistir a garotada jogando. Pô, é um time muito forte, né, do Sub-20. Talvez dê pra brigar com Botafogo de Ribeirão Preto e etc. Por que não? Temos que testar. E é possível que a gente ainda conte com a saída de alguns jogadores, né? Você sabe disso. Giai tem proposta, Riquelme Felipe tem proposta, até o Abel recebeu proposta, né? Tem muita coisa rolando. E a tendência é que Benedetti, Giai, talvez ali, não é certeza, né? Mas talvez o Vitor Roque receba uma proposta. E a gente precisa começar a pensar também em como o Palmeiras tem que se estruturar para caso isso aconteça, né? Eu acho que a única coisa que o Palmeiras pecou nessa temporada foi a venda do Richard Rios, que todo mundo sabia que ia acontecer, e não ter se preparado para isso antecipadamente. Então, jogadores como Giai, Benedetti, Riquelme Felipe, talvez até o Vitor Roque, né, vão receber propostas. E o Palmeiras pode se preparar para isso, pode se antever, não precisa ser uma situação complexa, sabe? De maneira geral, o Palmeiras tem condição sim de já se preparar e trazer peças de reposição ou subir os garotos da base, dar rodagem para eles, dar bagagem, né? Para que eles possam fazer aí sim um bom acompanhamento com o time profissional e amadurecer. Eu tô muito, mas muito feliz com a vitória do Palmeiras. Eu tô muito contente com tudo que tá acontecendo, a forma como o Palmeiras está lidando com os desafios, né? Mas principalmente, eu tô feliz com a mudança de postura do time e do Abel, tá? Eu tô feliz com a parceria que o Abel tem com a diretoria e com a torcida. E eu tô muito feliz com a forma como o Palmeiras está conduzindo a temporada. Literalmente como guerreiros, não se deixando abater mesmo com todas as dificuldades e todas as imperfeições. Do outro lado vai ter sempre um time que quer ganhar, mas o Palmeiras tem que entregar força de vontade e raça. Fazendo isso, entregando o seu melhor, no final, o que importa é isso. O resultado não tem como a gente controlar, gente. É como se fosse o canal aqui no YouTube. Eu posso fazer 20 vídeos, entregar o meu melhor e tal, e os vídeos podem flopar, eu não pegar visualização. Eu não posso controlar isso. O que eu posso controlar é o que eu entrego, o conteúdo de valor que eu entrego, a forma como eu me comunico, a edição, tudo. Isso eu posso controlar. Agora, se as coisas vão funcionar ou não depende de mim. No futebol é a mesma coisa. Tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. O resultado não dá pra saber. A bola podia, por exemplo, o River Plate perdeu um ou dois gols ali, né? O Everton foi sensacional numa defesa. Podia ter saído o gol dos caras. E aí? Eu ia falar que o Palmeiras foi mal? Não. O Palmeiras jogou bem, ponto. Isso é uma realidade. O resultado poderia ter sido diferente. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá, por me ouvir por mais um vídeo aí. Muito obrigado pelo carinho de sempre. É sempre muito importante para nós ter contato com vocês, tá? Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado e avante palestra. Tamo nas semifinais e provavelmente contra o LDU. Forte abraço.